Shalom, graça e paz. Estou gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu quero falar sobre santificação, né? Santificação tem a ver com santidade também, né? O que é santificação? Parece ser uma palavra tão difícil, mas não é tão difícil assim, né? Porque primeiro que o alvo de Deus é que todos nós sejamos santos, como Ele é santo, né? Deus, Ele não deu uma ordem específica para a gente ser forte, mas Ele quer que a gente seja forte. Deus não deu uma ordem específica para a gente ser próspero, mas Ele quer que a gente seja próspero. Mas Deus dá uma ordem imperativa direta em Hebreus capítulo 12, versículo 14, Ele diz: sejam santos. E Ele diz mais, Ele diz: esforcem-se para serem santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Hebreus 12, 14. Então, a santificação é algo que deve ser buscado com esforço, com firmeza, com propósito, né? Deve ser perseguido. Nós cristãos, pessoas que temem a Deus ou não, precisamos perseguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Naquele grande dia, ninguém verá o Senhor sem santificação. Então a santificação, ela envolve também salvação, né? O alvo de Deus é que eu e você alcance essa santificação e a gente seja salvo. Eu quero ler Josué capítulo 3, versículo 5. Vou abrir aqui a minha Bíblia. Você pode abrir aí a sua Bíblia também. Você pode pausar o vídeo aí e dar uma olhada no que está escrito em Josué capítulo 3, né? O versículo é o 5. Diz assim a palavra do Senhor: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Então, a ordem de Josué era: santifiquem-se, porque o Senhor fará maravilhas entre vocês amanhã. Então Deus estava dando outra ordem para o povo através de Josué, dizendo assim: santifiquem-se, santifiquem-se. Você quer ver maravilhas na sua vida? Santifique-se, né? Santifique a sua vida. Mas o que é santificação? Santificação é a fase de modelagem, né? É aquela modelagem de Deus depois que a gente aceita Jesus, depois que a gente entrega a nossa vida a Cristo, que a gente vem para Jesus. Deus começa a nos modelar como se fosse um oleiro modelando barro, né? Isso é a fase da santificação. Essa fase, ela nunca termina. A santificação, ela nunca acaba, porque sempre Deus está nos modelando. E quando Deus vê alguma imperfeição em nós, Ele nos quebra, nos esmiuça e nos faz novamente um vaso novo. Isso é a santificação, é a modelagem. A imagem de Deus está sendo gravada no nosso caráter, no nosso coração. Isso é a fase da santificação. Talvez você esteja vivendo essa fase na sua vida, né? Todos nós estamos vivendo uma fase, tem níveis, né? A santificação tem níveis. Talvez você esteja no nível maior, ou você esteja começando, né? Mas a santificação, ela tem que iniciar na sua vida. Você não basta só aceitar a Cristo, você precisa santificar a sua vida, né? Ser modelado para que a imagem de Cristo seja sobre você. A santificação, ela é operada pelo Espírito Santo de Deus. É Deus que opera a santificação em você, né? Não é você que busca de você mesmo. Claro, a gente nós temos a nossa parte a fazer, mas quem opera a santificação em nós é o Espírito Santo de Deus. Então ore a Deus, para Deus operar em você a santificação. Peça para Deus torná-lo mais santo do que você é, não de uma forma demagógica, não de uma forma hipócrita, mas peça a Deus para que você seja santo. Isso não é pecado, não é pecado você pedir isso não, né? Então a santificação, ela é operada pelo Espírito de Deus, que nos ajuda a renunciar ao eu, né? A santificação também é a renúncia do eu.
dos desejos, das vontades, dos anseios. O que é a santificação? É você renunciar, muitas das vezes, os seus desejos, as suas vontades, os seus anseios. Muita gente fala assim, porque é vontade de Deus que eu faça isso. Geralmente, a maioria das vezes, a vontade de Deus é totalmente contrária à nossa vontade. É muito difícil, você vê na Bíblia, você vê experiências pessoais, a vontade de Deus ser exatamente a vontade do homem. Geralmente vai na contramão, né? Quando Abraão não queria sair de Ur dos caldeus, da sua terra, a vontade de Deus foi contrária, ele saiu, né? E outras situações, Abraão não queria sacrificar Isaac, mas a vontade de Deus era que ele fosse lá e renunciasse a Isaac. Então, geralmente, a santificação, ela vai pedir coisas totalmente contrárias daquilo que você quer fazer, do que é a sua vontade. Quando você nada na contracorrenteza, você está se santificando. Quando você vai contra a sua própria vontade, você está se santificando. Quando você não satisfaz os seus desejos, você está se santificando para Deus. Glória a Deus. Que essa palavra entre no seu coração, né? Romanos capítulo 1, você pode conferir lá no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Romanos, né? Capítulo 1, diz assim, olha o que Paulo fala, a operação do Espírito na nossa santificação. Romanos capítulo 1, versículo 4, diz assim: e o que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então o Espírito de santidade, ele fala do Espírito de santidade, que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus. Então Jesus foi declarado Filho de Deus pelo Espírito Santo, pelo Espírito de santidade. E ele é o próprio Espírito de santidade. O Espírito Santo é o próprio Espírito de santidade. Aleluia. A santificação, isso é muito forte. Eu queria que você gravasse isso que eu vou falar agora. A santificação tem o poder de influenciar pessoas e ambientes. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Vá um pouquinho para trás, você está em Romanos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14. Olha o que a palavra do Senhor diz. Isso daqui vai mais para os casados também. Para os casados, para os homens que estão querendo ganhar suas esposas, para as esposas que estão querendo ganhar seus maridos, né? Há uma chave de avivamento aqui para você conquistar. Amém? Não só para os casados, mas para quem trabalha em ambientes inóspitos, sem a luz, sem o Evangelho, sem a presença de Deus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, diz assim: pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Quer dizer, a mulher descrente, que não acredita em Deus, é santificada pelo marido que acredita em Deus, que se santifica. E o marido descrente, que não crê, que não quer nada com Deus, que não quer nada de oração, não quer nada de igreja, não quer nada com o Espírito Santo, ele é santificado pela mulher, que tem o Espírito da santificação, que está se santificando. Essa santificação tem o poder de influenciar o seu marido, a sua esposa. Aí você quebra o pau em cima do seu marido, em cima da sua esposa, quer forçar eles, mas o que Deus está pedindo de você hoje é: se santifique. Santifique o seu marido através da santificação da sua vida. E todas as vezes que você for dormir do lado do seu esposo, da sua esposa, o Espírito da santificação que está em você vai tocar, vai ministrar, vai envolver o seu cônjuge. Essa é o que a palavra de Deus diz. Não só o seu cônjuge, mas aqueles que trabalham em ambientes que não tem ninguém cristão lá. Se santifique lá. Se santifique, abra jejum, abra oração, abra propósito ali. Jejue naquele lugar, se santifique, leia a Bíblia ali naquele lugar, se puder dar, tiver um tempo específico, faça isso.
porque Deus vai abrir os céus sobre aquele lugar. Deus vai abrir os céus de santificação, de influência. A sua influência vai aumentar ali e você vai ganhar vidas naquele lugar. Em nome de Jesus, eu tive muita experiência com isso, né? Ambientes onde eu trabalhei e que muitas pessoas aceitaram Jesus e foi maravilhoso. Amém? O objetivo de Deus é transformar esse mundo em casa de Deus através da santificação, né? E quando Deus quis habitar no meio de Israel, ele levantou um tabernáculo, né? Está lá em Levítico capítulo 11. Ele diz: erijam para mim, levantem para mim um tabernáculo e eu vou habitar no meio de vocês e dentro de vocês. Por causa da santificação daquele povo. Aquele povo se santificou e Deus habitou no meio deles. Quando você se santifica, Deus habita no meio da sua casa. Deus habita no meio do seu trabalho. Deus habita onde você está agora. Se você estiver se santificando, Deus vai habitar aí. Em nome de Jesus. A ordem de Deus, Levítico 11:45 sejam santos porque eu sou santo. Levítico 11:45 diz isso, né? Sejam santos porque eu sou santo. Assim como a santidade influencia, né? A santidade influencia o marido, que é descrente. A santidade influencia a mulher, que é descrente. A santificação e a santidade influencia o amigo, o colega, o vizinho, o cônjuge, A, B, C, fulano, ciclano. A santificação, ela tem o poder de influência, mas a sua queda da santificação também tem o poder de influenciar para a queda das outras pessoas. Amém? Então, assim como você pode influenciar para o bem, quando você se santifica, você também deixa de influenciar para o bem quando você deixa de se santificar. Muitas pessoas poderiam ser ganhas através da sua vida se você se santificasse mais. Amém? Talvez Deus esteja lhe cobrando agora a santificação, mais santificação na sua vida. Eu quero ler esse último versículo de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Aleluia. Diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo, e o Espírito aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Olha só o que Paulo diz. E o Espírito aperfeiçoando a santidade. Em outras versões está escrito: e o Espírito do aperfeiçoamento da santificação no temor de Deus. Queridos, a cada dia nós precisamos aperfeiçoar a santificação em nossa vida para termos o nosso caráter como o caráter de Cristo. Precisamos aperfeiçoar a nossa vida. Agora você me pergunta: como é que eu me santifico? Existem várias maneiras de você se santificar. Através da oração, quando você ora a Deus, quando você busca Deus, quando você tira períodos. Não é aquela oração do Pai Nosso, não é aquela oração rápida. Eu estou falando de períodos de oração. 30, 40, 60 minutos, 1h30, 120 minutos. É quando você tira períodos de adoração. Isso é santificação. Quando você jejua, quando você tira períodos sem se alimentar, só bebendo água ou sem nada, você tira períodos se abstendo de tudo desse mundo, se abstendo das notícias, se abstendo da televisão, se afastando de conversas, de tudo. Você está fazendo uma consagração, você está jejuando. Você tira 6 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas sem comer, sem se alimentar, só bebendo líquido ou não, entendeu? Você está se santificando para Deus. Quando você ora, quando você jejua, quando você lê a palavra de Deus, quando você tira períodos, quando você separa o seu tempo para você ler a palavra do Senhor, para você se dedicar à leitura da palavra de Deus, você está se santificando. O seu espírito se fortalece, você se torna mais forte, você se torna mais influente. As pessoas chegam perto de você, elas sentem a presença de Deus pela santificação na sua vida. Eu quero orar pela sua vida agora, para Deus lhe abençoar em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, meu Deus, essas pessoas que estão assistindo agora, nesse momento, essa palavra. Que o Senhor abençoe, meu Deus, que o teu espírito de santificação as toque nessa hora.
Que o Senhor as envolva com teu manto de santificação. Que o Senhor, meu Deus, abra a mente, abra o entendimento para que essa palavra entre, penetre e cause, meu Deus, uma mudança poderosa nessa vida. Que o Espírito Santo agora te envolva, que o Espírito Santo te toque agora e te renove tuas forças e te dê forças para te santificar cada vez mais. Que Deus lhe abençoe. Shalom, graça e paz. Esse é um canal de estudo bíblico e eu vou estar postando aqui outros estudos bíblicos para você lhe abençoar, para Deus lhe abençoar a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou colocar aqui na descrição também o canal do meu filho, que ele está me pedindo muito para mim colocar o canal dele, uns vídeos legais aí que ele faz para criança. Você pode ir lá também, dá um like lá e se inscreve, porque é bênção. Que Deus abençoe, shalom, graça e paz.